você vê uma pessoa sorrindo, você realmente acredita que ela está feliz? Em um mundo de aparências, isso pode até funcionar, mas na realidade é bem diferente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão em 3 anos será o segundo maior problema de saúde no mundo. E é justamente esse alerta que nós aqui do Viva Bem vamos fazer hoje. Você já se viu em um quadro depressivo ou conhece alguém que já passou por isso? É mais comum do que a gente imagina, né? A gente está recebendo aqui hoje a psicóloga Rosângela Coleman. Tudo bem, Rosângela? Tudo bom. Para falar com a gente sobre esse alerta, que é realmente uma coisa muito preocupante, né, Rosângela? Sim, na verdade o tema, né, assim, que a gente está abrindo aqui é um tema hoje muito visto, muito procurado, para se tentar entender e ajudar, porque o aumento da depressão é visível. Hoje é comum as pessoas, e é triste dizer comum, né? Porque a depressão é um adoecimento, mas hoje a gente conversa com as pessoas e tem pessoas na família, tem pessoas na casa do namorado, tem pessoas no trabalho, tem pessoas... Então, assim, a gente ouve falar sobre essa questão da depressão o tempo todo. Esse aumento que está acontecendo, existe alguma causa que seja mais comum, assim, do mundo contemporâneo? A gente pode falar sobre principais causas ou não? Varia muito de pessoa para pessoa. Na verdade, o que, por exemplo, dentro do trabalho clínico, a gente sente bastante é que algumas coisas são bem comuns, né? Hoje as pessoas estão vivendo mais tristes, vamos dizer. A tristeza é diferente da depressão, né? A tristeza a gente vive por uma experiência difícil, alguma coisa que acontece, mas passa, né? Agora, o quadro depressivo, hoje, parece que ele está tomando essa proporção porque nós estamos vivendo numa sociedade também muito difícil, né? Então, os sintomas são muito parecidos com as pessoas que estão passando pela depressão. Eu digo passar porque a depressão tem cura, só que ela precisa ser tratada com todos os elementos importantes que a gente orienta também os pacientes, que é a questão da medicação. Muitas vezes, né, uma depressão mais grave precisa da medicação, então que é o acompanhamento psiquiátrico, né, que é só um psiquiatra quem pode prescrever, o atendimento da psicoterapia e a participação da família. E esse aumento de números de casos, mesmo assim, a gente sabendo que a depressão é real, que muita gente é realmente afetada por isso, tem muita gente ainda que tem preconceito, né? Que diz que depressão não é doença, que é frescura, né? Ainda existe muito isso. Existe muito ainda esse preconceito. Antigamente, até mais ainda, mas dizia muito que é cabeça vazia, né? Pessoas com a cabeça vazia, ou pessoas que têm falta de uma religião, que têm falta do que fazer. Mas assim, a dificuldade também foi em aceitar que a depressão é uma doença, né? E como doença, ela precisa ser tratada. O que a gente sempre orienta, principalmente no consultório, mas também quando é possível, como hoje, por exemplo, é de que a pessoa procure ajuda. Porque deixar, aí sim a gente corre um perigo maior. A depressão, que pode ser uma depressão leve, ela pode ir entrando em graus maiores e realmente chegar a uma depressão profunda. Esse preconceito às vezes também acontece com a pessoa que está num quadro depressivo, de não assumir que aquilo é uma depressão? Ainda acontece. Muitas vezes a pessoa tenta disfarçar. Ela tem esse sentimento forte, já depressivo, mas ela tenta se envolver, conversar, e é um esforço enorme, né? Quando a gente fala que a depressão não é brincadeira, pelo contrário, ela é uma luta, eu acho que isso é muito verdadeiro. Porque quem tem muitos momentos de total compreensão
a dificuldade de sair da depressão. Então são pessoas que lutam, mas muitas pessoas ainda omitem que elas estão passando por um sentimento. E é importante se abrir, se expor e realmente falar sobre isso abertamente, né? Sim, é muito importante. Inclusive a família também, que pode perceber algum movimento nessa pessoa, um movimento exatamente de reclusão, de silêncio, e né, são várias coisas que demonstram essa depressão. A família também ajudar, se aproximar, procurar para conversa, porque é uma dificuldade da pessoa em pedir ajuda. Bom, enquanto algumas pessoas ainda têm dificuldade em pedir ajuda e falar sobre isso, muitos famosos que vivem expostos na mídia fazem esse alerta sobre como é importante olhar para si mesmo. Olha só. Fama, dinheiro, glamour. Se para muitos essa combinação seria o motivo perfeito para a felicidade, para esses famosos não foi bem assim. Conhecido por seu bom humor na vida e nas redes sociais, o padre Fábio de Mello chocou muita gente ao falar abertamente sobre o período depressivo que enfrentou. Fiquei praticamente uma semana trancado em casa, com sensação de morte, tristeza profunda e medo de tudo. Nunca chorei tanto na minha vida. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança. Com um tratamento adequado, veio a cura. Aí começamos a andar e tinha um caminhão na frente, a de 70 por hora mais ou menos. O bom humor de Eduardo Sterblich também não deixou a depressão de lado. O humorista já chegou a afirmar que é totalmente melancólico, aflito e caótico. Eu sou um cara depressivinho, eu tenho problemas psicológicos, assim, eu faço terapia. Mas já acontece é que eu te amo e desce seu bumbum chamando, que me faz permanecer, me dá prazer. Lucas Luco foi outra celebridade que resolveu falar abertamente sobre o momento difícil que enfrentava. E assim, conseguiu ainda mais apoio para a sua cura. Com certeza é uma das piores doenças que existem, porque é uma ferida que você não consegue ver, né? As pessoas que estão ao seu redor não conseguem enxergar. Às vezes pode até ficar parecendo frescura, ficar parecendo um monte de coisa, mas não. É uma dor muito grande, é uma sensação de morte o tempo todo. Paula Fernandes, Padre Marcelo Rossi, Celton Mello, Adriana Esteves, Tammy Gretchen, entre tantos outros, também assumiram publicamente a luta que enfrentaram contra a depressão. Muitas celebridades internacionais também se posicionaram com o intuito de chamar a atenção para essa doença, que muitas vezes é incapacitante. Clinical depression is a terrible place to be. I had tendencies towards depression from quite young. I didn't want to be alive anymore. I just thought it was the best thing to do, is just not to be here. I was completely suicidal, didn't want to live anymore. I wanted the world to swallow me up. I was struggling so hard just to keep my shit together. A lot of my energy was going in just to try and not have a complete meltdown. I really just was questioning why I was living. That shouldn't even be a thought that comes into someone's head. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's gonna be okay. It's gonna be okay. I wish at that time I had realized that other people go through it, that I can talk to other people, that you're not alone, you're not an alien. I truly encourage everybody to ask for help or to reach out to somebody you trust, just to talk. Mental illness is a thing. It exists. And if you don't know anyone with a mental illness, it's probably because they haven't told you, and they haven't told you because there's a social stigma attached to mental health. You are not alone, you are not broken, you're not destined to have a life of failure. I was diagnosed with depression many years ago, and it has stopped me from nothing. Your life is worth living, always, always, always. Falar abertamente sobre os momentos difíceis que passaram serve como alerta para quem ainda não acredita que a depressão seja uma doença.
Parece realmente importante olhar para si, né? Entender o que está acontecendo. Rosângela, tem sinais que a pessoa pode perceber que ela está num quadro depressivo e não só aquela coisa de, eu tô para baixo hoje? Tem bastante. E são bem importantes. Então, o que pode ajudar a pessoa a se olhar e ficar atenta, vamos falar assim. Então, por exemplo, a pessoa começa a perder muito interesse em estar com outras pessoas. Ela pode silenciar, começar a ter um sinal de canseira muito grande. Então, assim, são dores que a pessoa começa a ter e que mesmo medicada, essas dores não passam. Outro sinal importante é a queda da libido, porque a depressão, ela tem a parte química dela, que tem uma alteração que pode acontecer, uma alteração hormonal. Então, o interesse dela pelos prazeres começa a diminuir também. Então, esse também é um sinal importante e até eu sinto que, por ser corporal, é mais fácil a pessoa também perceber, né? Porque é uma alteração hormonal. Então, ela afeta a libido e afeta a procura da pessoa pela vida sexual, que é o prazer, né? Então, essa queda, o prazer pelos alimentos também é visível. A pessoa, ela pode até comer bastante, mas ela não tem mais o desejo daquela alimentação. Ela perde esse prazer pela alimentação. Então, a vida social, a energia sexual, a tendência ao isolamento, o silêncio, a pessoa começa a ficar muito silenciosa, ela não dá opinião, né? Isso daí é o número, eu diria assim, né? É a primeira parte da pessoa olhar e falar, olha, alguma coisa está acontecendo comigo que eu não estou bem, né? Então é a perda dos interesses realmente pela vida. A pessoa está num momento que ela está meio que se desligando de uma coisa que seria para aquele momento da vida, tá em turma ou tá num relacionamento afetivo, tá fazendo trocas, o pique, né, vamos dizer. Então assim, você vê que tudo isso vai fazendo como se fosse assim um amortecimento e a pessoa percebe. Ela percebe que ela está diferente. É bem de perder o gosto pela vida, pela né? vida, como isso. Todo mundo fala. Né? Então assim, não sei, não tô afim. Vamos, não quero ir. A pessoa até chega em assim, não ter mais contato social, ela não quer mais falar em WhatsApp, ela não quer entrar em nenhum tipo de compartilhamentos. É o isolamento, ela vai indo quietinha, então dá para perceber. E se perceber, né, até através dessa conversa também, então corre, né, procura ajuda. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse tema que é tão importante. Não sai daí. Com o mundo em transformação, é necessário que você esteja em constante evolução. E a Unimário tem um leque de opções para o seu aperfeiçoamento profissional. Entre as melhores universidades do país, a Unimar possui infraestrutura diferenciada e corpo docente experiente no mercado de trabalho. Chegou a sua hora de fazer a diferença. Pós-graduação Unimar. Valorize-se! Inscrições unimar.br/pós. O pronto atendimento da Unimed Marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você. O novo espaço garante agilidade, conforto, tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas. A ala pediátrica funciona 24 horas, oferecendo às crianças uma experiência diferenciada, com carinho em cada detalhe. Pronto atendimento Unimed. Pronto para cuidar de você. A gente está de volta aqui com o Viva Bem. Rosângela, fala uma coisa para quem está em casa. A depressão, ela só é diagnosticada em consultório ou a pessoa mesma consegue reconhecer que está num quadro depressivo?
Olha, hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, né, eu acho que pela possibilidade da pessoa ir até um computador, entrar numa internet e digitar, se ela começar a desconfiar de uma depressão, ela até pode se confirmar por ali. Agora, muitas vezes a pessoa vem e é ali mesmo, no contato ali no atendimento, no momento da consulta, que a gente realmente confirma para essa pessoa o quadro. Agora, desconfiar que ela já está com depressão, a maior parte desconfia, porque os sintomas são muito visíveis, né? E quando essa depressão é diagnosticada, quais os tratamentos? A gente já falou um pouco sobre os tratamentos, mas a pessoa conseguiria se curar sozinha, por exemplo, de uma depressão? Eu já tive pessoas que se curaram sozinhas. Elas vieram para uma consulta, era uma depressão leve, a pessoa entrou com uma medicação leve também e ela começou a retomar. E foi um momento importante, porque era muito, muito início. Agora, se a pessoa já está mesmo num processo, o esforço é maior. Eu acho que como pessoa a gente não deveria colocar um nunca na frente, porque as pessoas hoje também têm esse lado, né, de buscar, de procurar, e você vê hoje, a gente também orienta a atividade física, além do processo, isso quando a pessoa não aceita o processo da psicoterapia e tem essa tendência a tentar sozinha. Algumas pessoas conseguem sim. Agora, o ideal realmente é que ela tenha alguém acompanhando. E existem muitas terapias alternativas, assim? Além da medicação, acompanhamento consultório, existe terapia alternativa para lidar com a depressão? Existem. Então, só para assim ficar mais claro, né? Uma questão importante numa depressão mais grave realmente é a medicação, né? E a psicoterapia clínica. Vamos imaginar, isso é o que veio por anos assim, não é? Ainda bem, porque consegue-se resultados maravilhosos. Agora, hoje, trabalha-se com uma expansão de auxílios, né? Então, por exemplo, a acupuntura. Muitas pessoas conseguem um resultado maravilhoso somando a tudo isso a acupuntura, por exemplo. Né? Então, assim, existem as medicações fitoterápicas, quando não é necessário a medicação da alopatia, as medicações fitoterápicas, que para muita gente dá resultado. Então você vê que parece que estão abrindo assim, leques alternativos, para não ser só, olha, é isso ou isso e acabou. Eu acho que o estudo de muitas alternativas vem vindo e muitas têm sido comprovadas com um efeito maravilhoso. Quais os riscos de uma depressão não tratada, não curada? O risco é o agravamento e a pessoa chegar numa depressão profunda, que aí realmente a pessoa perde todo o sentido, eu acredito, de estar aqui. Mas ela perde assim, ela chega num nível que ela não consegue, não tem mais vontade de se alimentar. Ela não tem, muitas vezes a pessoa não quer nem tomar banho mais. Ela quer ficar literalmente num quarto escuro, sem contato, sem barulho, sem pessoas. Você percebe? Então, assim, já é um processo mesmo que pode levar a pessoa à morte. Em casos extremos. Em casos extremos. Sai tantos casos de pode suicídio, levar né? a pessoa à morte, né? Olha, o suicídio é um risco de uma depressão severa, não tratada e não curada, e infelizmente é mais comum do que a gente imagina, principalmente entre os jovens. Olha só. A morte do DJ e produtor sueco Avicii colocou mais uma vez um assunto sério em evidência. Aos 28 anos, Tim Bergling, um dos maiores DJs da atualidade, cometeu suicídio, se cortando com o vidro de uma garrafa quebrada. Sua família afirmou em um comunicado oficial
que a Viti era uma alma frágil, já não aguentava mais e precisava encontrar a paz. O ato de tirar a própria vida atinge índices que preocupam. Em abril deste ano, uma série de casos de suicídios cometidos por jovens estudantes na cidade de São Paulo levantaram debates sobre a importância em orientar pais e alunos sobre esse tema. Segundo o Ministério da Saúde, o suicídio é a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Já na região de Marília, o município teve a maior taxa de mortes por suicídio no estado de São Paulo nos últimos anos. São dados de 2015 que não pararam de crescer. E os jovens lideram as estatísticas. Com uma realidade crescente, surgem diversas maneiras para discutir aquilo que antes era um tabu. A série 13 Reasons Why, exibida pela Netflix, está em sua segunda temporada e conta a história da jovem Hannah, que cometeu suicídio. Depois de sua morte, deixou fitas gravadas explicando sobre as 13 razões que a levaram a tirar a própria vida. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Um assunto que deve ser tratado com delicadeza, responsabilidade e que merece ainda mais atenção. Com um tratamento adequado, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Bom, é realmente preocupante e realmente importante que a gente fale sobre isso, né, Rosângela? Sim, com certeza. Existem sinais que uma pessoa apresenta para quem convive ali com ela, que perceba que essa pessoa está apresentando sinais suicidas, características suicidas? Tati, esse tema é um tema de muito estudo atualmente em função do número que vem acontecendo e, infelizmente, com jovens, mas isso vai mostrando muita coisa nessa área do estudo sobre suicídio. Eu penso que falar sobre isso realmente é ir atrás de também estudar muito sobre isso, porque esse tema exige. Olha só, uma pessoa, vamos assim ficar bem numa realidade, né? Um adolescente que pratica esse ato suicida, geralmente ele não é de uma hora para outra. Isso é uma coisa que já é um sentimento que já vem sendo construído na pessoa. Prestar atenção, sim, porque também mostra sinais, por exemplo, de isolamento, mudança de hábitos repentinos. Essa pessoa que vem com um pensamento suicida, ela está precisando ser ouvida. Não é nem a gente tanto falar, ela está precisando de um espaço para ser ouvida. A família acaba sendo muito afetada depois disso, né? Com toda certeza, principalmente jovem, mas eu acho que de uma forma geral. Eu acho que é uma experiência. A família se culpa? Sim, se culpa de não ter visto, se culpa de não ter conversado, de não ter ido atrás, de não ter dado mais tempo para essa pessoa. Se culpa. E aí o importante, lógico, é que também exista já esse trabalho em cuidar dos enlutados, né, que são as pessoas que ficam. Olha só, aqui em Marília, a psicóloga Luciana Ronda, se preocupando justamente com essas famílias, criou um grupo de acolhimento aos sobreviventes enlutados pelo suicídio, que tem como objetivo acolher aqueles que perderam alguém por suicídio e quer conversar sobre essa dor em ambiente seguro. Aí nessa imagem você pode ver o telefone da Luciana, para quem necessita que esse contato seja feito. Realmente muito importante procurar por ajuda, né? Sim, muito importante, porque quanto mais as pessoas que ficaram, né, conseguirem lidar com essa dor, também vai ser um conforto para poder continuar, não é? Agora, tem algumas coisas bem importantes, Tati, que eu sinto assim, se você perceber, se alguém contar, eu quero dizer pessoas, né, na vida real, assim, no cotidiano, que alguém está começando a falar, nossa, era melhor morrer, ou não, isso aqui não vai ter jeito não, isso aqui não tem saída não. Então assim,
começa a prestar atenção nisso e se precisar, age rapidamente. Porque uma pessoa que está falando isso, se ela está insistindo, ela pode estar dando um sinal de um pedido de socorro. Porque de tudo que se vê, o ato suicida é muito mais alguma coisa que eu quero que morra na minha vida do que realmente me matar. Não é me matar. Existe o estudo da Organização Mundial de Saúde de que de 10 suicídios, 9 poderiam ter sido salvos. 9. De 10, 9. É muita coisa. É por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Abrir o espaço, falar sobre isso. A Rosângela, assim como a Luciana, também é incentivadora de eventos como esse, de encontros como esse, para alertar sobre a importância da qualidade de vida, de perceber uma depressão, né, Rosângela? Anualmente, no meu trabalho, né, o Instituto da Zain, a gente faz eventos voltados para essa área, que é uma integração psicologia, educação e saúde. Todo ano acontece para abrir esse espaço de trocas. Então, são profissionais maravilhosos que sempre vêm para falar sobre esses temas, né? A depressão, a crise de pânico, suicídio. Então, assim, é muito importante que as pessoas acompanhem, porque a todo ano existe esse momento maravilhoso que ampliar informações. É como se a gente estivesse realmente tentando jogar uma rede e a gente se unir, na verdade, no sentido de uma qualidade de vida melhor. A gente vai deixar aqui o telefone de contato para quem se interessar e precisar de ajuda. Também quem não precisa de ajuda, né? Mas para ter mais consciência realmente, né? Para ter mais consciência ou para participar dos nossos eventos anuais. Então, assim, a pessoa só entra em contato com esse WhatsApp e a gente já passa a programação desse ano também. Rosângela, para encerrar, existe alguma maneira de prevenir uma depressão? Eu acho, assim, um pouco distante uma pessoa que não tem depressão tentar prevenir. Mas, para a gente não perder esse gancho, eu acho, assim, que hoje, para a gente se livrar um pouco, né, do estresse, dessa loucura da vida. Então, assim, a gente lutar pelo nosso espaço de descanso, pela nossa hora de tentar fazer uma atividade física, de sentar com a nossa família, com nossos amigos, brincar um pouco, ajudar a vida a se tornar um pouco mais leve. Eu acho que isso já é uma produção, assim, né, vamos brincar um pouquinho, da famosa endorfina. Então, eu já estou me dando um remédio, entre aspas, né, muito satisfatório, que é cuidando da qualidade da minha vida. Isso é tentar viver de uma maneira melhor, com mais alegria. Então, assim, já é um grande passo no meio da nossa correria, né? Só prestar mais atenção em si, né? Prestar atenção em si. Isso. Obrigada, Rosângela, pela sua participação. Espero que você volte aqui no nosso programa. Obrigada a você, Tati. E espero que você aí de casa tenha gostado do programa de hoje e percebido a importância de se cuidar. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais Viva Bem e eu espero vocês. Tchau, tchau.